Queridos amigos e amigas, vamos apresentar a vocês hoje um documentário sobre uma das maiores tragédias que aconteceu no país, o rompimento da barragem em Mariana, onde iremos abordar diversos assuntos noticiando como aconteceu a tragédia, a contaminação dos rios, as barragens, a chegada da lama ao mar, a política envolvida e a omissão da empresa Samar. Desastre em Mariana, o acidente. Eu vou explicar como foi que aconteceu essa tragédia e como foi que começou tudo isso que virou esse enorme caos no país e todos os seus efeitos. Agora eu vou falar um pouco sobre o acidente e como ele aconteceu. Na tarde do dia 5 de novembro, o rompimento da barragem do Fundão, localizado na cidade histórica de Mariana, Minas Gerais, foi responsável pelo lançamento de 62 milhões de metros cúbicos de lama, resultante da produção de minério de ferro pela mineradora Samarco, empresa controlada pela Vale e pela britânica BHP Billiton. 663 quilômetros de rios e córregos foram atingidos, 1.469 hectares de vegetação comprometida, 207 de 251 edificações acabaram soterradas, apenas no distrito de Bento Rodrigues. Esses são apenas alguns dos números do impacto que ainda por ser calculado do desastre já considerado o maior catástrofe ambiental da história do país. A enxurrada de rejeito rapidamente se espalhou pela região, deixou mais de 600 famílias desabrigadas e chegou até os córregos próximos. Até o momento foram confirmadas as mortes de 17 pessoas. Em questão de horas, a lama chegou ao Rio Doce, cuja bacia é a maior da região do sudeste do país. A área total de 82.646 km² equivale a 2 vezes o estado do Rio de Janeiro. O aumento da turbidez da água e não uma suposta contaminação provocou a morte de milhares de peixes e outros animais. De acordo com o IBAMA, das mais de 80 espécies de peixe apontadas como nativa antes da tragédia, 11 são classificadas como ameaçadas de extinção e 12 existiam apenas lá. O fornecimento de água para moradores da cidade, abastecida pelos rios da região, como Governador Valadares, em Minas Gerais, teve de ser temporariamente interrompido, sendo retomado dias depois, quando laudos de órgãos técnicos descartaram a contaminação da água por materiais tóxicos. A lama avançou pelo rio com grande velocidade, chegando ao Espírito Santo em menos de 5 dias. No dia 21 alcançou o mar em Linhares. Blocos de contenção foram posicionados na foz do rio para controlar o impacto ambiental da chegada da lama ao mar. Um laudo técnico parcial divulgado pelo IBAMA no início de dezembro aponta para a gravidade sem precedentes do desastre. O nível de impacto foi tão profundo e perverso ao longo de diversos estratos ecológicos que é impossível estimar um prazo de retorno da fauna ao local, visando um reequilíbrio das espécies na bacia, diz o documento. Desastre em Mariana. As barragens. Vocês vão ver agora cenas fortes do exato momento em que a barragem da Samarco se rompeu, o exato momento que aconteceu a tragédia. Durante os vídeos nós vamos falar um pouco sobre as barragens. As barragens ficavam localizadas onde se concentra a maior parte de minério de ferro do país. Durante a extração do minério de ferro, as mineradoras usam água para facilitar a separação de rocha do minério de ferro. Essa mistura de água com resíduos de areia e ferro recebe o nome de rejeito, por isso não pode ser devolvido à natureza. Então, elas são armazenadas em barragens como as que se romperam. Eram 3 barragens de rejeito em Alegria.
a de Germano, a do Fundão e a de Santarém. Todas operavam segundo o sistema de aterro hidráulico tradicional empregado em todo o mundo. Ela conta com a ação da gravidade para fazer com que os resíduos separados do ferro escoassem até a bacia. A parte frontal dessas bacias é feita de areia para facilitar a filtração da água. A barragem do Fundão foi a primeira a se romper, operava com mais de 90% da sua capacidade. A de Santarém operava com mais de 100% da capacidade. A do Fundão foi a mais problemática. Começou a operar em 2008 e 2 anos atrás, quando tentou renovar sua licença, um laudo técnico a pedido do Ministério Público apresentou problemas na represa. No momento em que a barragem do Fundão a que se rompeu, ela passava por uma obra de ampliação. Desastre em Mariana, a política e a omissão. Eu vou falar um pouco da política e da falta de descumprimento da empresa Samarco com relação a todas as licenças ambientais por meio dessa política suja que existe no nosso país, que de forma ilegal liberou licenças para essa empresa da Samarco para que realizasse serviços na zona onde aconteceu o desastre em Mariana. Todos nós sabemos o desastre ambiental que aconteceu em Mariana, uma verdadeira catástrofe, que foi além desse município. Mas o que está acontecendo realmente? Vamos tentar explicar. Tudo começa com a Samarco, uma empresa privada que pertence à BHP e à Vale, empresas que fizeram doações bilionárias para campanhas eleitorais da maioria dos partidos brasileiros. Uma generosidade que emociona. A Vale doou 48,8 milhões de reais para a campanha dos partidos políticos do Brasil em 2014. Coincidentemente, estas mesmas empresas sempre conseguem licenças ambientais para realizar suas atividades. Elas retiram minério de ferro das montanhas brasileiras para vender fora do país e ganhar dinheiro. Quanto mais minério for extraído e tirado do país, maior o lucro das empresas. Só que essas atividades geram rejeito e são depositados nas barragens. Mesmo assim, a extração não para. E cada vez as empresas ganham mais dinheiro e as barragens ganham mais lixo. Para eles não importa, o que vale é o dinheiro, muito dinheiro. Só no ano passado, o lucro da Samarco foi de 2,8 bilhões de reais. Que bom negócio, né? Mas com tanta ganância parece que não teve jeito de evitar o pior, e a barragem se rompeu, matando pessoas, destruindo cidades, formas de vida e contaminando os nossos rios, terras e mar. Apesar disso, a Samarco continua com muito dinheiro, e é desta forma que morre um rio no Brasil e tudo que existe à sua volta. E essa história não acaba por aqui. Você pode até pensar, é claro que o Estado ajudou, a Samarco se responsabilizou de verdade e o problema acabou. Só que não, a lama chegou ao mar e continua chegando, pessoas morrendo, as famílias estão sem casa, a cidade sem água, as pessoas com sede, os pescadores sem peixe, os agricultores sem nada, os índios sem fonte de vida. O planeta continua sofrendo e todos nós continuamos impotentes diante desse cenário. Divulgue este vídeo para ajudar a fazer os culpados assumirem sua total responsabilidade. Sua voz é importante. Não fique calado. Vamos usar para fazer justiça. Desastre em Mariana. A chegada da lama ao mar. Vocês vão ver agora o desequilíbrio ambiental causado pela chegada da lama ao mar. Uma tristeza enorme, viu? Eu tô aqui no Cais do Rio Doce, em Linhares, e ontem eu vim aqui pessoalmente, acompanhei algumas pessoas olhando aqui para o rio, um cenário realmente desolador, viu? Parecia até enterro, velório, sabe? Que a pessoa vem, se despede, abaixa um pouquinho e vai embora. Realmente um cenário muito triste. Essa lama chegou sim ao balneário de Regência, aqui em Linhares, onde fica a Foz do Rio Doce, e foi um dia de muita incerteza, principalmente para quem vive da pesca e do turismo aqui na região.
O encontro dos dois gigantes foi inevitável. O Rio Doce agora divide com o oceano a tarefa de diluir a mancha marrom. Um canal na foz foi aberto por máquinas contratadas pela mineradora Samarco para facilitar o caminho da lama até o mar. A água suja agora segue em direção às praias e a Prefeitura de Linhares alertou os banhistas. O pedido da Prefeitura é que as pessoas não tenham contato com essa água até que nós tenhamos toda a informação do que tem nessa água. As análises já estão sendo feitas, o monitoramento está acontecendo, só que os resultados estão demorando um pouco devido à demanda. A lama com rejeitos de mineração também chegou ao estuário, lugar cheio de ilhas e manguezais que fica na foz do Rio Doce, em Regência. Um berçário natural, reduto de desova e reprodução de animais aquáticos. As boias instaladas pela Samarco não seguraram a mancha. Desastre em Mariana, a contaminação do rio e da flora. Numa reportagem feita pela Band News, vocês vão saber a fundo o perigo que é essa lama que a empresa Samarco diz que não é tóxica, mas que especialista garante que a lama é sim tóxica e pode causar muito mal à saúde do ser humano e de todos os seres vivos que foi afetado por essa lama. Mais de 2 semanas após o rompimento da barragem em Mariana, ainda não se sabe ao certo quais substâncias estão misturadas à lama que contaminou o solo, os rios e o mar. E nem o impacto que ela pode causar às pessoas, aos animais e às plantas. Especialistas garantem que o material é tóxico e que o trabalho de recuperação vai demorar décadas. Essa lama que destrói, que amarga os rios e deixa a natureza sem cor, é hoje uma incógnita para os pesquisadores. Está claro o que tem nessa lama? Não está claro. A empresa não disponibilizou de forma muito clara, pelo menos num primeiro momento, quando ações emergenciais deveriam ter sido tomadas para evitar a exposição da população a isso. E várias análises independentes estão sendo realizadas. O conjunto dessas análises é que pode dar um resultado consistente para a gente avaliar a toxicidade do material. A lama que atingiu Priscila e outros moradores é composta por diversos metais pesados. A amostra que identificou arsênio, mercúrio e chumbo foi coletada na água do Rio Doce. Nós temos já informações de algumas pesquisas feitas lá que tem manganês, cromo, alumínio e alguns outros metais. Agora, esses 3 são extremamente tóxicos, tá? Em especial manganês e cromo. Cromo é cancerígeno e manganês afeta seriamente o sistema cardíaco e principalmente o sistema neurológico. Esta imagem do Rio Doce mais parece uma estrada amarga, de tonalidade amarronzada e cheio de detritos. Este cenário não faz só doer os olhos, mas é extremamente danoso à vida aquática. A mineradora Samarco insiste em afirmar que o material não causa danos à saúde e nem ao meio ambiente. O governador mineiro, Fernando Pimentel, chegou até a apresentar um laudo da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, negando a existência de metais pesados na água. Em pouco mais de 2 semanas, a lama percorreu cerca de 800 quilômetros rio abaixo. No caminho, destruiu o que tinha pela frente. Deixou cidades inteiras sem abastecimento de água. E a previsão é de anos e anos de sofrimento para a natureza e para as populações que vivem de um rio, que por enquanto está morto. Algumas dessas substâncias levam séculos para serem eliminadas. Algumas solventes, por exemplo, levam 50, 60 anos para pelo menos diminuir